E aí, eletrificados, como é que estamos? Tudo bem? Hoje vou falar sobre a morte súbita da bateria. Quando chega a 10% e tu continua usando, estão falando sobre a morte súbita. Logo depois da vinheta aí. Pois é, eu ouvi falar desse assunto da tal morte súbita, né? Quando chega a 10% de carga, continua andando com o carro, eu vi em grupos e em fóruns que, em alguns casos, a bateria de 10% caía para 2% e o carro ficava com uma autonomia de 9 km. Então eu fui tirar a prova disso aí e eu tava com acho que 18% de bateria no sábado e vambora, vamos andar, vou a Porto, vou voltar. Tinha ali 100 e poucos quilômetros de autonomia, vambora. Na volta, quando bateu 8% de bateria, eu tava ali com uma autonomia de, acho que eu me lembro assim, uns 90 quilômetros, tá? E eu continuei pisando e andando e continuava em 8%, depois baixou para 7%, 6 e aí eu já estava perto de casa, né? E cheguei em casa com 5% de bateria, tranquilamente, de boas, assim, não teve problema nenhum. A bateria estava baixando normalmente, não existe, pelo menos no meu carro, esse lance de morte súbita eu não vi. Até vou relatar outra coisa para vocês aqui. Quando eu estava com 5% ou 6% de bateria, que é muito pouco, eu estava no modo eco, no modo econômico, tá? Que esses dias eu dei uma pisada, ele deu 240 CV no modo eco. Só que eu estava com 40% de bateria. E quando eu estava com 5% de bateria, nesse dia que eu fiz esse teste para ver se isso aí existia, eu dei uma pisada, claro, no modo eco. E ele deu 220 CVs. O carro não perdeu praticamente nada de rendimento com 40% ou com 5%. Então eu não sei porque... Será que as pessoas estão falando isso para denegrir a imagem? Será que isso aí é verdade? Depois, discutindo nos grupos lá, eu botei esse caso que eu fiz o teste lá e o pessoal... pode ser que isso aí aconteça com aquela galera que não deixa baixar de 40% a bateria do carro, tá? E carrega até 80%. Fica sempre naquele de 80 a 40%, de 80 a 40%. Talvez isso, se tu carrega desse jeito, talvez realmente quando der os 10% aconteça uma morte súbita. Mas isso aí, eu não vi um caso verídico ainda, alguém que tenha passado por isso. Eu vejo o pessoal falando. E eu fui tirar a prova. O carro, olha, eu achei uma coisa meio sem sentido, sabe? Estar com 10% de bateria e cair para 2% ou 1% e o carro ficar com 9 km de autonomia. E aí eles falaram que isso aí pode acontecer nesses casos, né? Que o pessoal, de repente, está carregando errado o carro. Eu, como sempre, carrego até 100%, sempre. No meu caso não aconteceu essa morte súbita, não aconteceu. O carro continuou praticamente com o mesmo rendimento como se a bateria tivesse com 100%, 90%. O carro se comportou normalmente com 5% de bateria, 5%. Tudo certo, não tive perrengue nenhum, problema nenhum. O carro, aí ó, dei uma pisada do carro, 220 CV, tudo certo, com 5% de bateria, andando normal. Cheguei em casa, daí eu dei a carga Cheguei em 4% ou 3% cheguei de bateria em casa. E aí deixei, como eu não trabalhei domingo, eu botei cedinho da manhã para carregar, de tardezinha estava carregado, a bateria praticamente 82 kW, né? Demorou 15 horas para carregar, de 4% até 100%, e dizem que isso aí já dá uma balanceada na bateria, né? Pelo menos eu tenho ouvido falar isso, que é bom fazer abaixo de 10%, de vez em quando, rodar até menos de 10% e dar uma carga até 100%
para balancear a bateria. Acho, faz sentido. Mas no mais é isso aí, pessoal. Essa morte súbita comigo não aconteceu. O carro se comportou praticamente como se estivesse com 100% de bateria, tudo certo. Então, no mais era isso aí. Sem perrengue, tudo certo, tudo tranquilo com o carro. Deixei praticamente, não ia deixar zerar a bateria, né? Mas era só isso. Esse caso de morte súbita comigo não houve. Não sei se é pelo jeito que eu carrego o carro, né? Mas tá aí o vídeo. E tá aí essa lenda da morte súbita que acho que não tem, né? Falou, moçada. O vídeo de hoje era esse. Um abração a todos. Valeu. Obrigado.